Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco pela primeira vez, ou vocês que já nos acompanham há tempos, que Deus venha abençoar a sua vida. Todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de bênção em seu lar. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui todos os dias, pelas tardes, pelas madrugadas, sempre levando uma palavra de fé, de esperança, uma palavra do Senhor para o seu coração e também orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Você tem toda a liberdade para estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp que está aí na tela. Você pode enviar o seu pedido de oração, quer falar conosco, quer tirar alguma dúvida, quer abrir o seu coração, minha esposa vai te atender, eu também posso te atender, porque tem coisas que fica até difícil da gente falar por pessoas que as pessoas muitas das vezes, desde nos ajudar, espalham os nossos problemas, mas nós estamos aqui para te ajudar, te aconselhar dentro da palavra de Deus, orar com você, orar por você. Então você tem toda a liberdade, qualquer dúvida, quer um aconselhamento pastoral, né, quer falar conosco qualquer assunto, pode entrar em contato com esse WhatsApp. Sempre a irmã Débora está atendendo e aquilo que for para mim atender, ela vai me passar. Talvez nós não conseguimos te responder na mesma instante, mas pode ter certeza, nós vamos te responder, com certeza, amém? Porque tem situações que temos que orar, né? Às vezes chega algumas situações para nós que eu preciso orar, buscar uma direção de Deus para responder. Porque são almas, né? São pessoas sofrendo, pessoas com problemas difíceis, mas sempre Deus tem uma solução. Sempre Deus tem uma solução. Deus, ele tem, né, um milagre em qualquer área. A gente vê na Bíblia Sagrada Deus, né, trazendo solução para problemas que não tinha mais jeito. Jesus trazendo solução para a morte. A gente vê Jesus multiplicando pães. A gente vê Jesus curando vários enfermos, abrindo os olhos dos cegos, dando audição aos surdos, né? Jesus ali pregando o evangelho, libertando os cativos. Jesus liberta várias pessoas, né, de demônios, de espíritos malignos. Uma delas, aquela mulher Maria chamada Madalena, não é Maria Madalena não, Maria chamada Madalena. A Bíblia nos diz. Jesus libertou ela de 7 espíritos, a Bíblia diz isso. Então ela era uma mulher que sofria, né? E sempre Jesus, né, dá atenção para aqueles que talvez são até excluídos pela sociedade. Mas para Jesus não, o cego Bartimeu. O cego, quando ele clamava, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. O povo que estava ao redor dele, desde, né, ajudar e proporcionar esse encontro com Jesus, o que eles fizeram? Cala-te, né? Aquieta, cala-te. Queria que ele calasse, mas ele não calou. E Jesus parou e mandou chamar ele. Então Jesus sempre, a gente vê no ministério de Jesus, a gente sempre vê a vontade de Deus, né? É nos curar, é nos ajudar, é nos dar graça, nos dar saúde física, emocional, espiritual, porque somos formados em 3 partes do ser humano, vamos dizer assim, para entendermos. Somos o corpo, a alma e o espírito. O espírito é aquela parte que liga a Deus, a qual nós nos comunicamos a Deus. Por isso que muitas das vezes, na hora que vamos orar, temos dificuldade. Porque não é a parte do espírito, né, que liga a Deus, que fala com Deus. A alma é a sede das emoções. Desejo, vontade, nosso psique é a alma, né? Agora, essa carcaça é uma carcaça, né, que cobre a alma e o espírito. Então somos seres tricotômicos, formados em 3 partes. Corpo, essa parte externa, alma e espírito. E Deus, ele quer que o corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O Senhor preocupa com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Foi Ele que formou, né? Muitos ensinam, né, que o Senhor só quer o coração, só quer a alma, só quer o espírito. Não. O nosso corpo pertence ao Senhor também. Porque somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos morada de Deus. Olha que privilégio. Então temos que cuidar, né, deste corpo, porque ele, por dentro dessa carcaça, tem a alma e tem o espírito. E um dia esse corpo que vai voltar para a terra, ele vai ressuscitar. Nós cremos que Jesus vai nos ressuscitar. Lógico, não com esse corpo, não com esse mesmo corpo, mas com um corpo glorificado, igual do Senhor Jesus, incorruptível. Porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Vamos receber um corpo incorruptível. Né? Só quando recebermos que nós vamos compreender isso direito. Mas vamos receber um corpo igual de Jesus, que o Jesus é as primícias dos que dormem. O corpo dele estava lá no túmulo? Não. Né? Quando ele ressuscitou, não ficou lá o corpo dele, os ossos, a carne, não. O corpo ressuscitou, mas ele recebeu um corpo glorioso. Como nós vamos receber? Amém? Um corpo que não adoece, que não tem problemas físicos, perfeito, como era no início. Mas o pecado, quando entrou em mundo, trouxe as doenças, os problemas, tudo quanto é tipo de problema é por causa do pecado. Até a natureza geme. Até a natureza foi atingida por causa do pecado. No princípio, a terra não produzia espinhos, não produziam erva daninha, matos ruins, só erva frutífera, comível. Mas por causa do pecado atingiu até a terra foi atingida. Né? Então, mas isso tudo vai ser restaurado. É quando Jesus nos levar, quando Jesus vier buscar a igreja, por isso que precisamos estar preparados. E nós vemos esse poder de Deus no primeiro versículo da Bíblia. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Os céus e a terra, as galáxias, as estrelas, os animais, as montanhas, tudo, as flores, com os mínimos detalhes. Quando a gente vamos estudar anatomia, que a gente vai estudar o corpo humano, irmãos, que complexidade. Que coisa tremenda, que complexidade é o corpo humano. Como que Deus é detalhista. Como que Deus, né, criou essa perfeição, que essa máquina que nós somos. Só Deus, irmãos. Só Deus para fazer isso. A pessoa que... Eu sempre falo, a pessoa que é ateu, que não crê em Deus, ele tem muito mais fé do que eu que creio em Deus. Por quê? Para você ter fé com uma explosão, o acaso criou um ser perfeito como nós, com tantas complexidade, tem que ter muita fé. Tem de ter muita fé. Acreditar que não tem um criador, um mantenedor sobre todas as coisas. Tem que ter muita fé, irmãos. Eu prefiro acreditar que é um Deus que nos criou, que nos formou, fez do pó úmido ali da terra e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Por isso que nós temos diferença dos animais. Os animais Deus criou pela sua palavra. Agora o ser humano, né, criou com as próprias mãos e soprou o fôlego de vida, o espírito, né, dentro de nós. Aí nós nos tornamos alma vivente. E nós temos o quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Não aparência, né? A aparência a gente tem de entender muito bem isso, porque Deus é espírito. É verdade? Mas Jesus veio ao mundo na forma humana. Mesmo quando ele estava com o Pai sendo espírito, ele veio ao mundo em forma humana. Nasceu de mulher, precisou de passar todo o processo para ter esse corpo como nós temos. Mas Deus é espírito. Não é verdade? Então, olha que coisa tremenda, como Deus, né, quando ele viu que tinha feito todas as coisas, falou que era bom, mas quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. Deus teve prazer em nos criar. Deus teve prazer, apesar que, lógico que Deus não foi pego de surpresa, o homem pecou, o homem se rebelou contra Deus, foi tentado pelo diabo, e o diabo, como se diz, induziu o homem a se levantar contra Deus. Mas mesmo assim, Deus prometeu uma redenção. E essa redenção veio depois de muitos anos através de Jesus.
Né? Hoje, nós cremos, né, no sacrifício de Cristo e, através da nossa fé no sacrifício de Cristo, ele nos restaurou a Deus. Porque o homem pecou, esse homem que Deus criou aqui no princípio, ele pecou contra Deus. Foi expulso do jardim. Formou-se uma barreira entre Deus e o homem. Por quê? Por causa do pecado. Mas Deus nunca abandonou a sua criação. Nunca. Sempre trabalhando, tentando restaurar essa criação a ele, essa criação que ele fez. Sempre tentando restaurar o homem e a mulher, lógico, a ele. Através de profetas, de alianças, levantou profetas, levantou reis, levantou um bocado de gente para que essa relação entre Deus e o homem pudesse ser restabelecida. Mas o homem falhou, todos. Ninguém conseguiu, mas Jesus, o próprio Deus, o Filho do Deus, que sempre existiu, sempre esteve com ele, veio aqui no mundo para cumprir as exigências do Pai. Veio como servo e obedeceu, foi servo até a morte, e a morte de cruz. Mas agora ele está glorificado. Todo joelho vai ter de dobrar diante de Jesus e confessar que ele é o Senhor. Quando ele veio, né, negaram que ele era o Senhor, foi perseguido, foi morto, mas tudo tinha um propósito, né? Porque muitas das vezes, quando não entendemos os propósitos de Deus, nós poder estar aqui criticando os judeus que incentivaram a morte do Senhor Jesus, os religiosos daquela época. Mas se não tivesse acontecido isso, irmão, nós estávamos perdidos. Por isso que até as coisas ruins que acontecem, parece que aos nossos olhos parece uma coisa ruim, é propósito de Deus. Por isso que devemos aprender, irmãos. Quando conhecemos a Deus de verdade, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós entendemos que é propósito de Deus, é processo de Deus, é Deus trabalhando. É um processo que Deus está fazendo na nossa vida. E nós estamos atravessando e Ele está conosco. Então, entendeu? Então, quando conhecemos o Deus a qual nós servimos, até as coisas ruins nós entendemos que é propósito de Deus. Até as coisas ruins que acontecem é propósito de Deus, para um bem maior. Ele não sabia que Jesus teria que sofrer? Imagina entregar o próprio filho, sofrer o que ele sofreu ali na mão daqueles judeus, na mão dos romanos, né? Os romanos, mas os judeus que incentivou. Porque o próprio rei queria liberar Jesus, mas os judeus gritaram e alvoroçaram que não queria. Lógico, induzido pelos líderes religiosos da época. Soltaram Barrabás e mataram Jesus. Mas tudo isso tinha um propósito, irmãos. Então, quando nós entendemos os propósitos de Deus, irmãos, nós ficamos mais tranquilos, mais sossegados. Nós sabemos que estamos debaixo do cuidado de Deus. Então a gente vê que no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo. Se nós formos descorrer aqui, depois criou os animais, todas as coisas, a terra, os mares, depois criou o homem, que é a coroa da sua criação. A coroa da criação, que é o homem, ele decaiu. Mas através de Jesus, ele foi restaurado a Deus. Nós somos restaurados a Deus através do sangue de Cristo, através da nossa fé no sacrifício de Cristo. E como eu disse, há uma diferença enorme entre os animais e o ser humano. Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, devemos valorizar. Sim, tudo é criação de Deus, mas tem muitas pessoas, infelizmente, que dão mais valor, talvez, num cachorrinho de estimação do que numa pessoa. É um erro gravíssimo. Por mais que o cachorrinho é dócil, é bonitinho, tudo, mas ele não tem espírito. Ele não comunica com Deus, ele não é a coroa da criação de Deus. Nós somos muito mais valorosos diante de Deus do que qualquer animal. Né? A gente vê que Jesus morreu para nos salvar. É lógico que a gente não está aqui pregando que deve judiar, mas não é isso. Mas eu estou falando de questão de valorização. Tem pessoas que valorizam mais um animal de estimação, um cachorrinho, um passarinho, o que for, do que pessoas. Nós devemos tomar muito cuidado.
Às vezes a mulher trata tão bem o cachorrinho e trata mal o marido, o filho, né? E às vezes vice-versa. Às vezes o marido trata tão bem o cachorrinho e maltrata a esposa, maltrata... Isso é um erro gravíssimo. Devemos entender isso. Nós devemos valorizar as pessoas. Infelizmente, isso caiu em desmoda, não é moda. Não deve ser moda, isso é um ensinamento bíblico. Hoje, infelizmente, as pessoas não valorizam mais o próximo. Está tão, como se prega-se tanto o amor, mas na realidade não se vive o amor como Jesus. A gente vê Jesus, o ministério de Jesus, como eu disse, ele atendia tanto aquele que tinha como aquele que não tinha nada. É o amor, irmãos. E quem não tem amor no coração não conhece Deus. Nós não podemos fazer vistas grossas. Nós devemos amar o próximo, é ensinamento bíblico. É verdade? Se nós não amarmos o próximo, amar as pessoas, e nem primeiro, como eu disse, já falei em outro temos que amar a nós primeiro, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como que eu vou dar amor se eu não tenho nem por mim? Valorize-se. Você é obra-prima de Deus. Se valorize. Deus colocou as mãos no pó da terra para nos criar e soprou nas nossas narinas o espírito de vida. Somos a coroa da criação. Por isso que eu falo, temos que valorizar pessoas. Temos que liberar perdão. Porque um dos pecados, porque a Bíblia nos ensina que o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Isso é palavra de Jesus. É quando a gente atribui a obra do Espírito Santo, nós atribuímos aquela obra, aquele agir de Deus, nós atribuímos que é o diabo que está fazendo. Consciente. Estamos blasfemando contra o Espírito Santo quando acontece isso. E também um outro pecado que Deus... não tem como Deus... como se que Deus não perdoa, que não tem jeito a pessoa entrar no reino dos céus, é quando a pessoa retém o perdão. Porque a Bíblia nos ensina que, até na oração do Pai Nosso, que Deus vai nos perdoar conforme nós perdoamos as outras pessoas. Então, quando nós não perdoamos as outras pessoas, nós não somos perdoados. Então, também não tem escapatória. Vamos pensar assim? Quando a pessoa não libera perdão para as outras pessoas que a ofendem, que perseguem, que faz males para ela, Deus também não libera perdão para ela. Então, a pessoa fica sem perdão. Então, tome cuidado nesse quesito. O Espírito Santo está me tocando para me dizer isso. Toma cuidado, perdoe. Você pode estar com 100% de razão, mas perdoe. Abra mão. Abra mão. Vamos abrir mão dos nossos preceitos. Vou abrir mão, vou perdoar. Você pode ter 100% de razão. Ah, pastor, mas ela... Aí perdoa, libera perdão. Se você não liberar perdão, você também não é perdoado. Por mais que a pessoa te causou muitas dores, muito sofrimento, tem que liberar perdão. Porque senão, nós também não somos perdoados. É difícil? É, mas com a ajuda do Espírito Santo, quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós entendemos os propósitos dele, nós conseguimos. Porque aí nós vamos pôr na balança. Será o que aquela pessoa, por mais mal que ela me causou, será que o pecado dela é maior do que o meu contra Deus? Não é nunca. Eu era digno de morte. Uma pessoa morreu por mim. Olha só, Jesus morreu para me perdoar. Olha o tamanho da minha dívida, precisou de morrer. O próprio Senhor Jesus precisou de morrer para pagar a minha dívida. E muitas das vezes, irmão, nós retemos, nós não conseguimos liberar perdão. Nós retemos o perdão. Talvez a pessoa nos causou prejuízo, eu sei que não é fácil, talvez maltratou, às vezes fez coisas, até mesmo, às vezes estrupou a nossa filha, até isso, nós temos que liberar perdão. Se aconteceu isso
se acontecer isso na nossa... Que Deus nos guarda a nossa família. Mas se alguém tirou a vida de um ente querido nosso, precisamos liberar perdão. Porque a nossa dívida era muito maior. E o Senhor nos perdoou. Então temos que entender o poder o poder do perdão. Tem muitas pessoas doentes, irmãos. Escuta só, muitas pessoas doentes física, porque não consegue liberar perdão. A alma dela está contaminada, ela não consegue liberar perdão para pai. Carrega ali uma mágoa de 10, 20 anos, irmão. Isso é um câncer, é pior que um câncer. Tem pessoas que carregam mágoa, não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa irmão, não perdoa vizinho. Carrega mágoa de 10, 20 anos, irmão. Isso é um perigo, é terrível. Faz 20 anos que você não é perdoado, então, diante de Deus. Porque é a palavra de Deus que eu estou... a oração do Pai, nós perdoarmos conforme nós perdoamos aquele a quem que nos ofende. Então, se nós não liberamos perdão, estamos debaixo do pecado. Pode cantar, pode pregar, pode falar em língua, pode profetizar. Se não liberar perdão, você não é perdoado. É a Bíblia. O próprio Jesus fala que nós devemos pedirmos ao Pai que nos perdoe conforme nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós não perdoamos aquele que nos ofende, a nossa dívida está grande diante de Deus. É quando nós não reconhecemos que os pecados, né, que nós tínhamos outrora são muito maiores do que aquilo que a pessoa nos prejudicou, nos causou, nos fez perder, nos está fazendo sofrer. Por mais que estamos sofrendo, irmãos, precisamos de liberar perdão. E saber que a justiça, irmãos, quem faz é Deus. Tem pessoa que é justiceira. Ela ora para Deus, né, destruir a outra pessoa, para matar, para dar prejuízo. Irmãos, não ore assim, irmãos. Nós não podemos ser vingativos. Quando amamos, não oramos assim. Peça para Deus abençoar. Peça para Deus salvar essa pessoa. Deixa que Deus trata. Mas deseja o bem. Pastor, mas a pessoa é ruim demais. Deseja o bem para ela. Porque quando o Paulo era um homem ruim. Ele não perseguia a igreja, não dava os seus votos para os cristãos fossem mortos. Deus não tratou com ele, irmãos. Ele passou no estreito com Deus. Deus sabe como tratar como ser humano. Deus trouxe ele para a presença de Paulo, passou, né, um processo doloroso por muito tempo. É Deus que cuida, é Deus que trata. E muitas das vezes queremos fazer, né, amaldiçoamos. Você vai pagar, Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar isso que você está fazendo comigo. Irmão, larga disso. Seja um abençoador. Né? Profetize coisas boas, Deus vai te salvar. Deus vai te salvar. Você vai ter um encontro com Deus, você vai mudar. Ora, abençoa. Peça para Deus salvar essa pessoa que tanto te faz sofrer. Mas pastor, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Não estou mesmo, mas é Bíblia, irmãos. Quando conhecemos a Jesus, quando temos um encontro com Jesus, quando sentimos aquilo que reconhecemos, aquilo que Jesus fez por nós, irmãos, lá na cruz, irmão, libera perdão para qualquer um. Pastor, eu perdoei, mas a pessoa não me perdoa. Problema dela com Deus. Você faz a sua parte. Vai lá, conversa, se humilha. Melhor humilhar diante de uma pessoa que você sabe que a pessoa não gosta de você, ou tem ódio de você, se você talvez causou algum problema, vai lá e humilha, peça perdão. Se ela não te perdoar, é ela e Deus. Você joga a bomba, a batata quente na mão da pessoa. É mais ou menos assim, nessa linguagem simples, para nós entender. Quando nós chegamos na pessoa, você me perdoa, eu errei, eu falhei, me perdoa, a pessoa, não vou te perdoar, o problema é dela. Você pode estar com a consciência tranquila. A sua vida está bem diante de Deus. Agora, a pessoa que não te liberar perdão, o problema dela e Deus. Se ela não te liberar perdão, ela pode ser até condenada. Porque a pessoa que não libera perdão, ela também não é perdoada. E aí? E aí, como que vai chegar no céu? É uma pergunta. Mas nós, segundo a palavra de Deus, irmãos, devemos amar uns aos outros.
Devemos perdoar uns aos outros. Devemos orar um pelos outros. Se você tem um vizinho que te causa tanto sofrimento, é som alto, é bagunça, é não sei o quê, é tantas coisas ruins. Ora, peça para Deus salvá-los. Pastor, mas não tem jeito. Então pede para Deus preparar um lugar para eles, se for o caso, peça para Deus preparar um lugar melhor para eles mudarem. Mas não amaldiçoa, não. Não ora para Deus matar. Deus não vai matar. Peça, Senhor, já que eles não querem converter, Senhor, prepara um lugar melhor para eles, dá uma casa boa para eles. E assim por diante. Não deseje o mal. Aquilo que você deseja, aquilo que você quer que os outros façam para você, faz você também. Por isso que, né, o Senhor nos tocou nesta tarde, principalmente carregar mágoa no coração. Não podemos. Tem pessoas que carregam 10, 20, 30 anos e levam para o caixão aquela mágoa. Não perdoa. E olha que talvez não é coisa tão grave, mesmo se fosse. Se Jesus nos perdoou de qualquer pecado, irmãos, nós também devemos perdoar. Isso que devemos inculcar e ter no coração e na mente. Se o Senhor nos perdoou de... Olha, você pode ter matado 1000. Se arrepender de coração, Jesus te perdoa. Pode ter matado 1000 pessoas. Pode ser o maior pedófilo. Se arrepender de coração e entregar a vida para Jesus, ele perdoa. Então, e por que muitas das vezes nós não conseguimos perdoar? Nós somos melhor do que Deus? Quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo que somos melhor do que Ele. Se Ele sendo criado, como eu li, Deus criou os céus e a terra. Criou tudo, irmãos. Tudo foi criado por Deus. Ele libera perdão para nós. Né? Se Deus fosse cobrado de Adão e Eva lá no jardim, deveria ter matado os dois. Extinguido a humanidade ali já, por causa do pecado, mas Deus teve misericórdia. Foi perdoando, né, vestiu eles com vestes de animais, tal, e até enviar o seu filho para resolver o problema para sempre. Agora depende só de nós, se aceitamos ou não o sacrifício de Cristo. Amém? E outra coisa, como eu disse aqui, tem pessoas que vivem doentes, fisicamente, por falta de liberar perdão. Mas nesta tarde o Senhor quer te ajudar. Se você tem um problema desse, não é o fim. O Espírito Santo te ajuda a liberar perdão. Te ajuda a liberar perdão. Você liberar perdão de todo o coração. Não é só da boca, é de todo o coração. Não estou falando liberar perdão, você tem que conviver com a pessoa, não. Mas é aquele sentimento que você vê a pessoa, não fica lembrando o mal que ela te causou. Você não fica mastigando aquele mal, carregando, não. Liberou o perdão, acabou. O Senhor não lembra dos nossos pecados. Nós poderíamos, como eu disse, poderíamos ter tirado centenas de vidas. E quando Jesus nos perdoa, Ele não vai ficar, lembra, não. O irmão Oripe, ele já matou 10, já matou... Não, ele não lembra. A Bíblia fala que ele joga no mar, esqueceu. Assim deve ser nós. Podemos até ver a pessoa e não ficar, nem falar para os outros que a pessoa me causou tanto problema. Aí você não perdoa. Mas você não precisa conviver, estar junto com a pessoa. Mas também quando você vê ou lembrar, você não pode ficar lembrando que ela te causou. Sim, lembrando com aquele sentido de ódio, né, de rancor. Não é isso. Não pode andar desse, senão não houve, né, uma liberação de perdão verdadeira e sincera. Amém? E quando liberamos perdão, nós saramos de muitas enfermidades. Amém? E também recebemos perdão de Deus, irmãos. Imagina você 30 anos com o pecado retido, sem liberar perdão. Imagina você 30 anos como pecador diante de Deus. É triste. Então precisamos obedecer a palavra de Deus para sermos abençoados. Amém? Que nesta tarde essa palavra possa alcançar o seu e o meu coração, o nosso coração. E possamos repensar, né, naquilo que nós achamos. E deixar a Bíblia sagrada reger a nossa vida, para sermos abençoados. Está aqui os cadernos que contêm os pedidos de oração. Você pode enviar os seus pedidos e vamos anotar. E vamos estar orando por você, intercedendo pela sua vida, em nome de Jesus. Oremos nesta tarde de segunda-feira. Senhor Deus meu e nosso Pai,
Deus de poder e misericórdia. Uma vez mais estamos na tua presença, agora nesta segunda-feira, Pai. Senhor, hoje é dia 28 de agosto. Já estamos terminando o mês de agosto, mas estamos aqui firmes na presença do Senhor, pregando o Evangelho, instruindo, Pai, os nossos ouvintes na palavra, Senhor. Porque o Senhor nos ensinou, Pai, nesta área do perdão. Só somos perdoados quando nós também liberamos perdão. Pai, se tem pessoas que nos acompanham nesta tarde, que tem esta dificuldade de perdoar algo que tem causado muita tristeza no coração dela, Pai, ajuda esta pessoa a liberar perdão. Ajuda esta pessoa a esquecer esse mal que ela recebeu. Ajuda, cura, Senhor, as feridas que está aberta no coração, na alma desta pessoa. Meu Pai, cura as feridas da alma, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda esta pessoa a liberar perdão nesta tarde. Amar o próximo, amar aqueles que fazem mal a ela, Pai. A palavra nos ensina que devemos amar aquele que nos odeia. Senhor, nos ajuda somente pelo Teu Espírito para pormos isso em prática. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à Sua palavra, a sermos obedientes em tudo na Tua palavra, Deus. Abençoa os nossos ouvintes, visita os que estão enfermos, toca naqueles que estão enfermos, dá saúde, Senhor, física, emocional, espiritual. Senhor, visita o Teu povo nesta tarde, todos que precisam de um milagre nesta tarde, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Deus, visita os que estão hospitalizados, visita os que estão acamados. Deus, toda enfermidade, todo mal, em nome do Senhor Jesus, saia nesta hora. Meu Pai, toda ação maligna, toda ação de Satanás, nesta tarde caia por terra em nome de Jesus. Visita os lares, as famílias, visita a vida financeira, a vida conjugal, a vida sentimental. Visita, Senhor, visita o Teu povo. Meu Deus, nos ajuda a sermos crentes de verdade, a entrarmos pelo caminho da obediência, a negarmos a nós mesmos, a não dar ouvido a Satanás. Brinda a nossa mente, brinda o nosso coração das astutas investidas do inimigo. Deus, visita os lares, visita as famílias, repreenda toda enfermidade emocional, Senhor. Essa pessoa que está depressiva, com crise de ansiedade, com crise de pânico, Senhor. Essa pessoa com pensamento de morte. Senhor, vai repreendendo todo o mal nesta tarde. Pessoas que não dormem, Deus. Cura esta pessoa desta insônia. Senhor, pessoas que precisam resolver algo nesse dia, Pai. Que o Senhor esteja na frente dela, abrindo portas. Meu Deus, dando vitória. Meu Pai, a pessoa que está esperando algo, uma notícia, uma ligação, Deus. Abençoa que essa pessoa possa receber essa ligação nesta tarde. Receber uma boa notícia, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Abençoa os teus filhos e filhas. Abençoa os nossos ouvintes. Todos os pedidos que estão aqui nesses cadernos de oração. Deus, visita cada nome. Visita cada pessoa que apresentou o seu pedido aqui, Senhor. Entra com providência. Faz o milagre, Deus. Essa é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma posse. Sejam abençoados nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar um testemunho para a edificação da nossa fé? E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas. Olha só, às 0 horas estaremos na oração da madrugada aqui mais uma vez. E você pode enviar os seus pedidos que vamos orar por você. Ficam todos na paz. Deus abençoa. Uma ótima semana. Bom dia, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Bênção maravilhosa sobre a terra que Jesus deixou de presente para nós aqui. A paz do Senhor seja com vocês. Meus queridos, eu ouvindo o testemunho da irmã, eu lembrei, meu Deus, como eu posso esquecer? Nosso Deus, dias atrás, eu estava com muita dor no peito.
sabe? Na mama mesmo. Muita dor. Chegava meio até que incomodar o braço. Aí, na hora da oração, eu pus o celular no peito. Debaixo do braço, no peito, assim, pus. Agora, acompanhando o testemunho da irmã, eu falei, meu Deus, não é que a dor que estava em mim desapareceu? Louvado seja Deus. Maravilhoso és tu, Senhor, Rei da glória. Deus de amor, de infinita glória, compaixão e misericórdia. Maravilhoso és tu, Jesus. Agora que dei fé, que a dor desapareceu. E não era qualquer dorzinha, não. Nossa, mas esse nosso Deus é tremendo demais da conta. É maravilhoso. Santo, santo, santo é o seu nome, desde agora e para todos sempre. Meus irmãos, eu sou Maria do Carmo, aqui de Ouro Branco. Mas eu fico tão maravilhada com o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre os seus ministérios. É tremendo demais acompanhar. Deixo para vocês um forte abraço e uma tremenda gratidão por tudo, 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 por todo esse tempo que eu tenho acompanhado vocês. Eu conheci vocês por acaso antes da pandemia. Desde então não largo mais. Desde então. E como eu sou grato por Jesus ter me dado esse presente, ter me mostrado vocês no YouTube. Como eu sou grata, porque não foi ninguém que me falou. Não foi. Eu simplesmente vi a irmã Débora e o pastor Eurípides orando sem cessar. Aí eu toquei, eu achei que lindo. Mas que lindo esse casal, gente. E toquei, e foi assim que eu fiquei conhecendo vocês. Porque o senhor orava, depois a irmã Débora ministrava outra hora. Irmã Débora orava e depois o senhor ministrava. E assim, nessa caminhada, estou com vocês até hoje. Rendo glórias, graças ao meu Deus. E peço que Jesus continue abençoando vocês cada dia mais. Porque vocês são inexplicáveis em nossas vidas. Pelas mãos de Jesus nas nossas vidas. Tenham um bom e abençoado dia e um forte abraço dessa irmã que tem uma tremenda admiração por vocês. Bom dia, meus amados. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.